Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais um encontro num Brasil que lentamente vai voltando seus olhos para os seus problemas reais. E ontem aconteceu um fato da maior importância aqui no Brasil, que ainda não foi devidamente repercutido, mas com a ida do presidente Lula ao estado de Roraima, esse assunto vai ser pautado com mais intensidade, porque nós estamos diante de uma tragédia gigantesca e que vai ser exposta agora com a presença de um presidente da República na região. Me refiro especificamente ao que está acontecendo com os Yanomami, lá na região de Roraima, onde o presidente Lula estará indo hoje. Isso já gerou também uma outra situação inédita que nós não víamos aqui no Brasil, né? Nunca vimos isso, né? Uma pessoa se posicionando numa rede social, chamando outras pessoas para tirar a vida de um presidente da República. A normalização da barbárie, ela foi tão grande no governo do Bolsonaro, durante o período Bolsonaro, que muitas pessoas acham que isso é natural, você chegar e se colocar na rede social dessa forma, né? Pois bem, o cidadão está preso e a pena é pesada, e isso tomara que vá servindo, né, de exemplo para esses criminosos, esses bandidos, esses lunáticos, e também sirva cada vez mais para que a segurança do presidente da República seja pensada de uma forma absolutamente profissional, uma forma absolutamente intensa, para que nenhum tipo de susto, né, venha acontecer daqui para frente. Nem com ele, nem contra ele, nem contra qualquer pessoa, né? Essa banalização do mal que nós tivemos no Brasil é um negócio absolutamente inconcebível. Ontem, assistindo, inclusive, ao Jornal Nacional, me chamou a atenção a forma, né? É sempre muito blasé, né? Como uma tragédia apresentada, né? O jornal tratou de uma série de coisas, falou daquelas criaturas que foram presas por atentarem contra a democracia. É muito positivo que seja colocado dessa forma. Mostrou-se também que o ministro Alexandre de Moraes concluiu os trabalhos, que é uma coisa difícil também, né? Você vê um magistrado concluir o exame de aproximadamente 1.500 casos, né? Evidentemente ele estava cercado ali com uma grande equipe, né? Num período tão curto, para que se dê uma resposta à sociedade. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre esses assuntos, sobre os últimos acontecimentos, o que nós podemos projetar para frente, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. É sempre legal você assistir os nossos outros vídeos para você acompanhar a cronologia dos fatos que nós temos feito aqui, as nossas análises, né? E como nós temos acertado muitas dessas avaliações, dessa análise, o que tranquiliza muito a cabeça da gente, né? Quando você tem mais informações, você é capaz de tirar suas próprias conclusões. Eu sempre tenho esse propósito aqui, de jogar luzes sobre uma série de situações que estão acontecendo na nossa realidade para ajudar a gente a compreender melhor. E vocês ajudam muito aqui também a que eu entenda melhor muitas coisas aqui, porque vocês estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo, vocês têm vivências diferentes, são pessoas de campos diferentes, de experiências distintas. Isso ajuda muito a gente ficar interagindo aqui, por isso que o nosso portal deve estar crescendo tanto em função disso, né? Bom, então vamos lá aos temas. Primeiro aqui, matéria do UOL. Ministério da Saúde decreta emergência contra a desassistência de Yanomamis. Gente, eu vi as matérias ontem, matérias já do ano passado, elas são escandalosas. As imagens são imagens absolutamente inaceitáveis. As imagens de crianças esquálidas, crianças absolutamente desnutridas, o que causa um prejuízo para o desenvolvimento permanente de qualquer ser humano, né? E como é que isso foi tratado no governo Bolsonaro? Simplesmente foi tratado como uma coisa a ser varrida para o lixo. Não é por outra razão que o ex-presidente ele sofreu alguns pedidos de sua responsabilização junto a cortes internacionais. Então a matéria diz: Ministério da Saúde decreta emergência contra desassistência de Yanomamis. O que aconteceu é o seguinte: o Ministério da Saúde, junto com os outros ministérios também, mandou uma equipe lá para Roraima
para simplesmente prestar uma assistência, que já estava, enfim, já era uma demanda que estava ali para ser executada. E aí, quando os profissionais chegaram lá, eles se depararam lá com uma cena de holocausto indígena, porque no governo Bolsonaro, né, além de todas as mazelas que já vêm sendo cometidas contra os indígenas aqui no nosso país nas últimas décadas, já causassem muitos danos, simplesmente com incentivo ao garimpo ilegal, e aí é sempre bom fazer um recortezinho aqui, né? O Bolsonaro ele tem essas compulsões por alguns assuntos, mas somente ligados às suas experiências pessoais. Como ele, na condição de militar no Exército, quando ele estava na ativa, ele queria ficar rico, então ele andava no carro dele com uma bateia, equipamentos ali para fazer garimpo, para encontrar ouro, para ficar rico, né? Então ele toda vez que ele teve alguma experiência pessoal, ele tenta colocar, ou tentou colocar alguma coisa em prática. Então por isso essa ligação com garimpo ilegal, né? Porque ele se projeta nesse tipo de situação. Só que o garimpo ilegal, feito nessa larga escala que está acontecendo no Brasil, com uso de mercúrio, equipamentos, o cara que está nessa sanha de ganhar dinheiro, ele não está preocupado com a árvore, está preocupado com o rio, não está preocupado com o peixe, ele está preocupado ali em ganhar dinheiro, o cara fica alucinado, enfim. Isso em larga escala, o prejuízo que foi causado lá para os Yanomamis foi gigantesco, junto com outras doenças. Então, gente, é uma desassistência total. O posto médico que tem na região lá é um negócio que é indescritível de tão ruim, de tão precário, enfim. Mas aí o assunto ainda não ganhou a repercussão que merece. Vamos acompanhar aqui outras situações aqui. Numa outra matéria que eu selecionei, a gente vê o seguinte: Bolsonaro é denunciado por genocídio em Haia, em processo guiado por advogado indígena. Nessa segunda-feira, essa matéria já do ano passado, né, indígenas acrescentam mais uma denúncia contra o presidente às duas que já tem perante o Tribunal Penal Internacional. Já mostrando o que aconteceu, né? A falta de investimento, você colocar uma pessoa que não tem capacidade, como se colocar um general para ser ministro da Saúde, você colocar um militar que não entende nada de índio para coordenar a FUNAI, enfim. Pessoas que estavam na área da saúde fizeram desvios de remédios, gente, foram muitos escândalos ali. Isso tudo vai aflorar. E isso é o Brasil real. A gente não vai ficar discutindo daqui para frente mais terraplanismo, essas maluquices, né? Combate ao comunismo, Paulo Freire, essas coisas que essa gente inventou para poluir a cabeça de tantos brasileiros, né? O comunismo e por aí vai, né? Então a matéria aqui do Correio Brasiliense: em Roraima, a equipe do Ministério da Saúde apura a situação de crianças Yanomamis. Dados obtidos pelo portal Suma-Uma, que durante o governo Bolsonaro, o número de mortes de crianças com menos de 5 anos por causas evitáveis aumentou 29%. Gente, foram mais de 570 crianças mortas em 4 anos de Bolsonaro. Ministério da Saúde resgata indígenas e Yanomami com a desnutrição grave e malária. Segundo a pasta, ao menos 8 crianças em estado grave foram encaminhadas para a capital Boa Vista. O presidente Lula deve visitar Roraima para conferir a situação de comunidades indígenas. Gente, eu vou colocar essas matérias no nosso link com as fotos, né? Porque ficar mostrando as fotos aqui, além de dar um reflexo, não ficar muito legal, é um negócio muito chocante, sabe? É um negócio assim que não é por outra razão que o presidente da República atual, Lula, ele ao tomar conhecimento disso, ele percebendo a gravidade, percebendo como que se deve fazer um contraste do que nós devemos fazer dentro de um processo civilizatório, com a visão que uma sociedade humana tem que ter em relação a esse problema e aquilo que nós vivenciamos nos últimos 4 anos. Então isso vai servir para expor, né, o que aconteceu. A matéria ontem do Jornal Nacional, ela foi muito curta, teve apenas um minutinho, talvez menos ali, mas sem nenhum tipo de imagem, apenas a fala da Renata Vasconcelos. Eu acho que dá para pegar aqui, vou colocar só o áudio aqui, gente, só para vocês verem como é que foi o tom. Vamos lá. O presidente Lula convocou hoje uma ação emergencial interministerial para intervenção na área indígena Yanomami, em Roraima. É a maior reserva indígena do país. Segundo o governo, mais de 500 crianças morreram por contaminação de mercúrio
desnutrição e fome devido ao impacto do garimpo ilegal na região. O Ministério dos Povos Indígenas, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e a FUNAI vão comandar a ação com o apoio dos Ministérios da Justiça, do Planejamento, do Orçamento, da Saúde e do Desenvolvimento Social. O presidente Lula também decidiu viajar a Roraima amanhã. E aí acabou a matéria, só isso, sem nenhuma imagem, sem nenhuma repercussão, sem nenhuma fala de alguém, né? Sem nenhum... E eles têm, tá? Eles têm muita imagem, porque a Globo News fez uma matéria o ano passado, que está no canal deles, né? E mais à noite, no Jornal da Globo, que meia-noite, quase 1h da manhã, eles fizeram uma matéria um pouquinho mais elastecida, uma matéria um pouquinho mais longa, inclusive com depoimentos de pessoas do Greenpeace, profissionais de saúde, enfim. Mas por que eles não colocaram isso no horário nobre? Colocam no horário mais avançado. Mas isso não vai poder ser escondido mais, né? Porque hoje, com certeza, vocês podem anotar que eu estou falando para vocês aqui. O que o presidente Lula vai ver lá vai levá-los às lágrimas. Isso vai ser documentado, eu não tenho a menor dúvida. Não há dúvida, gente. Vai chegar lá e, enfim, e isso vai ter repercussão não só no Brasil, como fora do Brasil. Podem anotar que eu estou falando aí aqui no nosso portal hoje. Bom, no período do Bolsonaro, que teve ali a ministra Damares, né? Essa criatura é uma das pessoas mais horrendas, mais abjetas que ocuparam algum posto dentro da administração pública em nosso país. Quando houve, inclusive, um crime hediondo na região contra uma criança, uma menina Yanomami de 12 anos, houve lá um crime sexual, o que aconteceu quando a Damares, que era responsável pela área, foi chamada? Ela disse o seguinte: lamento, mas acontece todo dia, diz Damares sobre estupro de criança Yanomami em Roraima. Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que a repercussão em torno do caso é boa. A gente ainda vai conversar sobre violência sexual contra crianças indígenas. É uma picareta, é uma bandida e, infelizmente, né, conseguiu se eleger senadora no meio dessa loucura toda que foram esses 4 anos de desmando aqui no nosso país. Sobre Yanomami, quando a gente dá uma pesquisa, a única referência que tem de Bolsonaro, a referência sobre alguma coisa assim mais substancial, né, dele ter participado de uma coisa, foi a mentira que ele contou em rede nacional, que ele contou para o New York Times, que depois ganhou as redes sociais, que foi aquele caso que ele disse que quase comeu um indígena que ia ser cozinhado lá depois de morto, e aí, enfim, a matéria aqui da BBC. Bolsonaro mentiu de novo, e não os Yanomami, não tem canibalismo como prática. Yanomami Júnior Heruraki desmente Bolsonaro. Coloca aí na sua matéria, presidente candidato é mentiroso. Porque não existe esse ritual. Isso que o Bolsonaro disse, que tinha um indígena que ia ser comido, que passou um palitando os dentes. Gente, é um negócio absurdo, isso ofende os indígenas com esse tipo de fantasia macabra que o Bolsonaro criou para, enfim, ganhar espaço ali na mídia, se colocar sempre como um falastrão, um fanfarrão, sempre mentindo, sempre inventando. E é impressionante como é que os eleitores de Bolsonaro, os seguidores mais virulentos, né? Eles nunca perceberam o traço psicopático de Bolsonaro, como ele é um mentiroso quanto mais, como as coisas não batem, como é que essas pessoas não pesquisam nada, como é que são inverossímeis, como o comportamento de um covarde, de um mentiroso, não é notado, uma pessoa que compulsivamente age dessa forma, né? Porque nós percebemos, mesmo sem os grandes veículos de comunicação terem colocado muitas lupas, e essas pessoas não perceberam esse tipo de situação, né? Então tá aqui. Polícia Federal prende homem que ameaçou Lula em redes sociais. Agora vai ficar um tempo agarrado, né? E seria bom expor a criatura, expor o que ele disse, enfim. Nós vamos ver isso ao longo desse dia, com certeza. E isso tudo que eu estou relatando para vocês é apenas o primeiro passo, né, dentro de tudo que nós vivenciamos, né, de uma mudança de pauta aqui no nosso país. Nós teremos que agora, a partir de sempre, né, não sermos mais pautados pelas insanidades. Quem tem que colocar os assuntos concretos
para que nós reflitamos sobre eles, são as pessoas do mundo civilizado. As pessoas estão querendo uma mudança de fato no nosso país, não as pessoas que ficaram atrasando o nosso país para esse campo fantasmagórico. Lembro sempre a vocês, com uma condição, com uma posição funcional, né? Ajudaram muito o Brasil a ser saqueado através dos grandes abutres. Aliás, por onde anda Paulo Guedes no meio dessa tragédia toda, né? Os criminosos sempre conseguem uma rota de fuga mais eficiente, né? Mas eu tenho certeza que uma hora a conta vai chegar, inclusive para essas criaturas. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde eu encontro vocês, tá bom? Tchau!